Boa noite, queridos, queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15, fazer a leitura. Romanos 15, de 18 a 21, diz assim: Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios, ou seja, os não-judeus, à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, ou ministério alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Vamos orar? Peça a Deus que nos abençoe na pregação da sua palavra e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, porque a palavra do Senhor um dia chegou a nós, o Senhor enviou missionários para que este evangelho fosse pregado a nós. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos envia também para que até os confins da terra a pregação continue. Ó Deus, para que todos os povos, tribos, raças e línguas, todas as nações do mundo ouçam o teu evangelho. E nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos fez tuas testemunhas. Faz-nos, ó Deus, cheios do Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a Espanha ganhou a Copa, do Mundo. É interessante que a mensagem de hoje tem muito a ver com a questão da Espanha. Nós estamos vendo aqui o vídeo dos povos não alcançados. A Espanha, um tempo, na época do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, cerca de 2000 anos atrás, foi também um povo não alcançado, do qual Paulo desejava ser usado por Deus, com o apoio da Igreja de Roma, chegar à Espanha. Não sei se você vai conseguir enxergar daí, mas a gente vai ter uma noção. Talvez eu conseguir focar também aqui, Felipe, Nosso mapa aqui, mas pelo menos uma noção a gente tem, Aqui, nós temos Israel nessa pontinha aqui, pequena aqui do mapa aqui, E daqui, o Império Romano, que pegava grande parte da Europa. Aqui nós temos a África, O Brasil está bem aqui, Os Estados Unidos logo ali acima. Então, daqui o apóstolo Paulo saiu como missionário nas suas viagens, anunciando a palavra de Deus. Então, quando ele chega a Roma, o objetivo era chegar à Espanha, que possivelmente seja aqui, Aqui nós temos também, do lado da Espanha está Portugal, Portugal do lado da Espanha, e daqui o evangelho foi para os Estados Unidos e chegou ao Brasil com o nosso missionário que vocês conhecem, Asbel Green-Sardo. Então vocês observam que havia no Império Romano ainda uma grande quantidade de pessoas para serem alcançadas, e a palavra de Deus, os missionários, os apóstolos foram indo e alcançando vários povos, E até hoje ainda a missão continua. Agora, imagine que você fosse uma dessas pessoas das quais nós vimos aqui nos povos não alcançados ainda pelo Evangelho, que você fosse uma dessas pessoas que nunca ouviu falar de Cristo. Que você fosse um desses rostos aqui, que apareceu aqui no vídeo, Uma dessas pessoas que está num lugar, numa região, que nunca ouviu falar de Jesus.
eu pergunto para você, o que você gostaria que se fizesse por você? Com certeza que o Evangelho chegasse também até você e que você também tivesse a oportunidade de ouvir falar de Jesus, amém? Como você hoje tem pela graça de Deus, né? Então, há muito ainda a ser feito. A Bíblia é um livro mais traduzido do mundo, mas há muito ainda a ser traduzido para muitas línguas ainda. Quando eu ainda no seminário, eu achava que só na África que tinha povos ainda que não tinham sido alcançados pelo Evangelho. Mas quando eu entrei em contato com a missão Novas Tribos do Brasil, né, da qual o pastor Zedequias, missionário, e também a Ademire, né, e as suas famílias fazem parte da missão Novas Tribos, entrando em contato com essa missão, nas conferências missionárias, eu passei a conhecer que no Brasil, hoje, por exemplo, ainda existe cerca de 100 tribos, 100 etnias que nunca ouviram falar de Jesus. Imagine, há indígenas no nosso país que nunca ouviram falar de Cristo, cerca de 100 etnias ainda, né? De povos não alcançados. Então, mas a palavra de Deus nos diz o que em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E as tribos do Brasil ainda os confins da terra. Os confins da terra está bem próximo de nós aqui, né? Porque ainda há povos ainda no Brasil que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, além de um grande teólogo, como nós temos visto nessa carta aos Romanos, ele foi também um grande missionário. O contexto nos mostra que o apóstolo Paulo, depois de trabalhar em várias regiões do Império Romano, anunciando o Evangelho no poder de Cristo, e em lugares que ele ainda não tinha sido pregado, ele busca agora o apoio da igreja de Roma para que ele pudesse chegar à Espanha, que era um povo ainda não alcançado na época. Paulo, então, está no final da sua terceira viagem missionária. Como pode ser observado, aqui no verso 19, ele diz que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico. Que Ilírico? Que lugar é esse, Ilírico? É a nossa atual Iugoslávia, né? Então, até ali, ele havia divulgado o Evangelho de Cristo. Todavia, o Mediterrâneo Ocidental representava a região onde havia muito ainda para evangelizar, tendo apenas a igreja de Roma ali, que deveria ser base para que dali pudesse alcançar outras terras. Assim, Paulo deseja estabelecer uma nova base de operações para sua missão à Espanha e o Mediterrâneo Ocidental. Observe comigo o versículo 22 e 23, do capítulo 15. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, dizendo aos irmãos em Roma. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, o apóstolo Paulo, ele deseja pregar o evangelho de Cristo ainda, aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado, edificar não sobre o ministério de outros, mas plantar igrejas aonde não havia ainda anunciado o evangelho. E aqui, no versículo 21, Paulo está citando Isaías 52, versículo 15, quando ele fala que esse anúncio do evangelho é o cumprimento da palavra de Deus. Olha o verso 21. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele
e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, nossa mensagem hoje vai tratar da evangelização dos povos não alcançados. Talvez você se pergunte, o que isso tem a ver com a gente, pastor? Tem tudo a ver. Um dia eu também fui perdido e Deus me alcançou através de outras pessoas e agora a nossa missão é passar adiante o Evangelho. Deus leva o Evangelho por meio de seus servos àqueles que não ouviram de Cristo. Mas como acontece a evangelização dos povos não alcançados? Como acontece? Em primeiro lugar, acontece na dependência de Deus. Olha o versículo de número 20, a parte A do versículo diz: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho onde Cristo não for anunciado. Esforçando-me deste modo. O apóstolo Paulo diz que todo o seu esforço, toda a sua dedicação, a sua luta, seu empenho, seu ministério, sua vida, estava na dependência de Deus. Quando nós lemos aqui essas palavras, deste modo, ele está mostrando como ele fez para levar o evangelho. Deste modo, como? Na dependência de Deus. O apóstolo está se referindo aqui aos versos anteriores, quando ele fala que não ousaria discorrer, falar sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo havia feito por seu intermédio. E ainda no versículo 19, ele fala que havia feito no poder do Espírito Santo. Ou seja, dependência de Deus. Então, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, até a Iugoslávia, tinha divulgado o Evangelho de Cristo. Foi na dependência de Deus que o apóstolo Paulo havia pregado onde o Evangelho, onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Observando a trajetória das viagens missionárias de Paulo no livro de Atos, né? Você vai perceber isso, e também nas cartas que ele escreve, né? Vamos citar 2 exemplos aqui, dessa dependência dele de Deus. Primeiramente, lá em Atos 16, quando ele fala que teve uma clara direção de Deus, e que Deus deu a ele e aos seus companheiros, para não ir para um determinado lugar, mas ir para outro lugar. Eles tinham a intenção de ir até a Ásia, né? Que é a Bitínia, Turquia, mas eles foram impelidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho, impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho nessa região, e foram conduzidos. Ele tem uma visão onde o varão macedônio passa a Macedônia e ajude-nos, né? Então eles desejavam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor Jesus não permitiu, conduzindo-nos a Macedônia, que é hoje a Grécia, e onde nós temos as cartas ali anterior naquela época de Filipos, a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica, a cidade de Beré e outras cidades. Então Deus os conduziu para aquela região. Certamente Deus tinha conduzido outros apóstolos para a Bitínia, do qual Paulo foi impedido de ir, né? Foi porque todos os povos têm que ouvir o Evangelho. Mas Paulo foi conduzido pelo Espírito Santo para a Macedônia, que é a Grécia e a região, né? Então, na dependência de Deus, é Deus quem dirige, quem conduz, quem nos mostra o caminho do qual nós devemos tomar. Também na sua carta lá de Filipos, aos filipenses, né, da igreja de Filipos, lá no capítulo 4, versículo 12 e 13, ele mostra também essa dependência dele de Deus. O apóstolo Paulo diz que teve várias experiências, tanto de ser honrado, como ser humilhado, como ter fartura ou ter fome, e ele passou tudo isso na dependência de Deus, sabendo que tudo podia naquele que o fortalecia. Versículo 13 nós sabemos de cor, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Dependência de Deus. Assim, poderíamos dar vários outros exemplos, tanto das cartas que ele escreveu, como das experiências das viagens missionárias em Atos, sobre a dependência dele a Deus.
Dessa forma, nós hoje também, irmãos, não tem outra maneira pelo qual vamos alcançar os que ainda não foram alcançados, tem que ser na dependência de Deus. É no poder do Espírito Santo, para nós vencermos barreiras geográficas, barreiras linguísticas, barreiras físicas, barreiras ideológicas, barreiras culturais, tantas barreiras somente na dependência de Deus, no poder do Espírito Santo, para que também possamos chegar aos povos não alcançados. Tem que ser na dependência de Deus. Quem já leu os livros do pastor Ronaldo Lindório, ou mesmo já ouviu sobre o seu canal no YouTube, né? Vale a pena, ele conta lá sobre várias experiências de outros missionários também, e ele fala, por exemplo, isso ilustra muito bem a dependência de Deus, na obra missionária. Ele fala do irmão João, né? O irmão João, que foi um missionário sem ter o título de missionário, porque ele era um ribeirinho na Amazonas, né? E numa conferência missionária ele ouviu que a gente tinha que pregar ainda o evangelho aonde ainda Jesus não foi anunciado. E ele falou, então eu vou ver se eu encontro pessoas assim, né? E ele foi descendo o rio afora e chegou num lugar, já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, então aqui já tem, eu vou seguir mais para frente. Chegou em outro lugar, numa tribo mais distante, onde eles não tinham ouvido falar nada do Senhor Jesus Cristo. E ali ele começa a aprender a língua e foi vivendo entre aqueles indígenas e passou então a anunciar, a testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E daqui a um tempo, vários índios se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Isso o pastor Ronaldo Lindório conta que ele achava que aquelas tribos ainda não tinham sido alcançadas. Então eles têm um trabalho de ir mapeando povos e tribos na Amazônia que ainda não foram alcançadas. Então, a agência tinha essas tribos como não alcançadas ainda. Aí o pastor Ronaldo Lindório foi, então, fazer uma excursão até lá para ver como que era a situação. Mas quando ele chega lá, para a surpresa dele, quem ele encontra? O irmão João, né? Com a esposa Maria e os seus filhos, que já haviam pregado o evangelho para aquela tribo, e ali havia muitos convertidos, já havia uma igreja. E aí ele passa a conhecer a história, né? Curioso, quando ele chega lá, o pastor Ronaldo Lindório chega lá, no terreiro da tribo, né? Eles estão varrendo, né? Preparando para fazer um culto, né? E aí o pastor perguntou, o que vocês estão fazendo? Não, a gente vai ter um culto aqui. Ele perguntou, vocês são crentes? Nós somos crentes, você não é? Sim, também sou crente. Porque então, quem falou para vocês do evangelho? Foi um missionário? Foi um pastor? Missionário, pastor? O que é isso? O que é quem falou de Jesus para vocês? Sim, quem falou de Jesus para nós foi o senhor João. Sr. João, quem é o Sr. João? O Sr. João mora ali, naquela casinha ali. Aí ele foi lá conhecer o Sr. João, que estava ali lendo a Bíblia e se preparando também a mensagem para aquele culto que eles teriam ali com os indígenas, né? Então, Deus usou aquele homem na sua simplicidade, um ribeirinho, para levar o evangelho ali aonde aquele povo não tinha sido alcançado ainda, né? E assim, várias outras histórias que vale a pena a gente ouvir e ver como na dependência de Deus é que nós vamos levar o evangelho aos povos não alcançados. Em segundo, irmãos, como acontece a evangelização dos povos não alcançados? Acontece quando nós não edificamos sobre o ministério de outros. Olha o versículo 20, a parte B. Olha todo o versículo. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, para não edificar sobre o ministério de outros, né? É assim que nós alcançamos os povos não alcançados, não edificando, não pregando aonde já foi pregado o evangelho. Então o apóstolo Paulo, em sua preocupação de alcançar os que ainda não tinham sido alcançados pelo evangelho,
ele não edifica, não ensinava sobre o ministério de outros. O seu alvo era ir além e pregar para aqueles que não tinham ainda ouvido falar de Cristo. É por isso que ele sai da onde ele ainda estava, ele vai indo aonde não tinha sido pregado o evangelho, e o desejo dele era chegar até a Espanha. Quando ele busca o apoio então da igreja de Roma, a sua intenção era alcançar a Espanha e ali pregar o evangelho. Conforme nós já lemos versículo 23, 24, agora olhe também o versículo, novamente, verso 24, a parte A, que diz: penso em fazê-lo quando de viagem para a Espanha. Ele iria passar por Roma e ser conduzido pela igreja de Roma à Espanha. A igreja de Roma já tinha ouvido do evangelho. E o verso 28, tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Isso não significa, meus irmãos, que não possamos pregar o evangelho, ensinar sobre o ministério de outros, edificar sobre o ministério de outros. Até porque se não fosse assim, né, a igreja morreria. A igreja precisa de edificação. Os pastores locais estão trabalhando para que isso aconteça, para a edificação daqueles que já ouviram e precisam ouvir mais. Os pastores, então, locais são instrumentos do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Conforme o próprio Paulo vai falar aqui também, quando ele já também compartilha o evangelho à igreja de Roma, que já era uma igreja plantada, né? No capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso também está em mim, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, quanto à edificação, é importante entendermos que não existe evangelização sem edificação. Essas duas coisas andam juntas. Paulo vê a igreja como um edifício, uma edificação, cujo fundamento é o próprio Cristo. Cristo é a pedra angular. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz que Jesus é a pedra fundamental, aonde a igreja é construída. Esse conceito já tem origem na própria palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 16, 18, né, quando ele diz para Pedro, né, sobre essa pedra, a confissão de Pedro, né, falando sobre Cristo, edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular da qual, e depois o apóstolo Pedro, lá na sua carta, ele vai dizer que Jesus é essa pedra angular da qual a igreja é edificada. Não é Pedro a pedra, né, que é a igreja é edificada, mas Cristo é a pedra fundamental. Então, Paulo tinha consciência de que Cristo havia chamado ele para ser instrumento da qual essa edificação iria ocorrer. É importante observar que Paulo usa o termo edificação aqui e os seus derivados em dois sentidos, porém distintos, né? Dois sentidos relacionados, mas distintos. Primeiro, preste atenção nisso, edificação como expansão. Edificação, ele está falando aqui no verso, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, primeira edificação como expansão. E segunda edificação como fortalecimento. Vejamos primeiro como expansão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele está se referindo à edificação como expansão. Seu alvo é edificar Cristo aonde ele não tinha sido anunciado ainda. Para Paulo estava claro que o seu trabalho como arquiteto, como edificador, era lançar os fundamentos da igreja para a sua expansão, para que a igreja pudesse ir além. Segundo, a edificação como fortalecimento. Para o apóstolo Paulo, a edificação da igreja não somente era um avanço numérico, mas era também igualmente o fortalecimento daqueles que já eram convertidos a Cristo. É nesse sentido que ele usa o verbo
edificar lá em Efésios capítulo 4, vou ler aqui o capítulo 4, verso 12, quando ele diz aqui agora é edificação como fortalecimento, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui a edificação é evidente pelo contexto que não é para expansão, mas para fortalecimento da igreja. O apóstolo Paulo ensina que o Senhor, glorificado, concedeu dons à igreja com o objetivo de fortalecer, de aperfeiçoar os santos para que eles pudessem desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas é importante entendermos que não existe uma divisão rígida, né? Tanto no pensamento como na prática de Paulo. Ele via a edificação como na expansão, como expandir, mas também via a edificação como enraizar, fundamentar e fortalecer a igreja. Nós não podemos separar o Paulo evangelista do Paulo mestre, do apóstolo Paulo mestre. Ele era tanto evangelista como também mestre, e assim ele fazia as duas coisas. As duas coisas andavam juntas no ministério de Paulo. Ele não podia evangelizar sem ensinar e não podia ensinar sem evangelizar. E dessa forma, amados, nós queremos levar o evangelho tantos aos que estão perto como aqueles que ainda não ouviram falar de Cristo pelo mundo afora. Necessário é pregar o evangelho ensinando as Escrituras, ensinando a Bíblia. Hoje, há várias missões, que têm utilizado um método chamado cronológico. O que é esse método cronológico? Começa ensinando Cristo a partir de Gênesis, indo até o final da Bíblia, até o final do Novo Testamento, passando por, mostrando do início ao fim a obra do Senhor Jesus Cristo de maneira cronológica. Foi assim que uma tribo, os irmãos já viram esse vídeo, vou colocar de novo lá no grupo da igreja para vocês verem, que uma tribo em Papua Nova Guiné, na Oceania, que era um povo também não alcançado, ouviu o evangelho e por esse método, antes o missionário chegou lá com sua família, foi aprender a língua, a cultura do povo, antes de pregar o evangelho. Depois de feito isso, então, aí ele passou a ensinar a Bíblia para o povo, com esse método chamado cronológico, ensinando, começando em Gênesis, indo até chegar ao Novo Testamento, anunciando a Cristo. E aquele povo, vocês se lembram, que no final a euforia, a alegria deles pela salvação em Cristo Jesus. Um povo que não sabia de nada, que não conhecia nada do Evangelho, mas que vivia nas trevas, mas que quando alcançado, a obra de salvação traz grande alegria. Então, evangelismo e ensino andando juntos. Evangelismo e ensino andando juntos. Sem dúvida, esse é o método que Deus tem honrado. Então, primeiro, como acontece a evangelização dos povos não alcançados, acontece na dependência de Deus. Segundo, acontece quando nós não pregamos sobre o ministério de outros, e a edificação deve acontecer tanto para expansão como para fortalecimento. Você vai ver isso nas viagens missionárias de Paulo, quando ele vai plantando igreja, depois volta consolidando, fortalecendo a eleição de presbíteros, dos diáconos, da liderança da igreja, fortalecendo as igrejas plantadas. E por último, como acontece a evangelização dos povos não alcançados? Acontece por causa do cumprimento das Escrituras. Isso aqui é muito reconfortante, porque muito mais do que ser uma obra que nós devemos fazer, essa obra é obra de Deus. Olha o versículo 21. Aqui, Paulo citando Isaías,
Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Esse texto de Isaías 52, versículo 15, está mostrando como isso acontece, né? Nada mais, nada menos, Deus está fazendo cumprir a sua palavra, no caso aqui de Isaías, profetizada cerca de 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus está cumprindo a sua palavra. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Diz o texto em Isaías que os reis, as nações, pasmariam diante da glória e exaltação daquele que foi morto e ressuscitou dentre os mortos. É uma promessa de caráter enfático, pelo fato de repetir 2 vezes a mesma coisa. Observa aqui, 2 vezes repetida a mesma coisa, a ênfase, né? Nós podemos ligar vê-lo com compreendê-lo, e aqueles que não tiveram notícia dele com os que nada tinham ouvido a seu respeito, como sendo a mesma coisa. Paulo fala de ver a Cristo aqui, mas como assim, pastor? Ver aqui um povo, não, Jesus iria descer do céu e iria estar com aquele povo? Como que seria se ver a Cristo, compreendê-lo? Aqueles, pela visão da fé, pela visão da fé. Essa é a compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho, o que é o Evangelho, irmãos? É Cristo. Cristo é o Evangelho é Cristo. Aqueles que antes estavam mortos e cegos nos seus pecados, agora, pela compreensão do Evangelho, a conversão, pela obra do Espírito Santo, eles podem ver a Cristo pela fé e entender a sua obra para a nossa salvação. Pela fé, pelos olhos espirituais, eles verão a Cristo. O apóstolo Paulo fala de um fato que estava acontecendo em seu ministério e que continuaria até a volta de Cristo na sua segunda vinda. Ver e compreender a Cristo significa entender a pessoa e obra de Cristo, significa entender que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, se encarnou, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus e que um dia virá em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Ver e compreender a Cristo significa entender a sua obra de salvação, entender que carecemos da sua graça e misericórdia para o perdão dos nossos pecados. Ver e compreender a Cristo significa que aqueles que ouvirem o seu Evangelho, a eles se renderão, confessando como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso é ver e compreender a Cristo. Paulo cita esta promessa de Deus se cumprindo, e estava no seu ministério se cumprindo naquela época e deveria se cumprir até os tempos vindouros, até onde quer que Cristo fosse anunciado, até os confins da terra. Glórias a Deus. É isso que nos traz conforto e nos anima, entendendo que o Senhor Jesus está fazendo a sua obra para que todos os povos do mundo sejam alcançados. O cumprimento das Escrituras. Não depende do meu poder, da minha força, da minha capacidade pessoais, para que os homens ouçam e convertam a Cristo, mas depende de Deus. Ele faz a sua palavra na evangelização, na salvação daqueles que carecem ouvir o Evangelho, a sua palavra está se cumprindo. É isso que nos faz crer que todas as tribos do Brasil ainda, essas cerca de 100 tribos, 100 etnias que não ouviram ainda, vão ouvir, e no mundo também, que não ouviram, vão ouvir e compreender a Cristo. Deus chamando os seus eleitos em todos os povos do mundo, porque a promessa de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Cumpriu no ministério do apóstolo Paulo
e cumpre hoje na vida daqueles que compreendem a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Ou seja, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. O cumprimento das Escrituras da evangelização dos povos não alcançados acontece quando aqueles que não tinham ouvido falar de Cristo, da sua obra, passam a conhecê-lo. Concluindo, amados, como acontece a evangelização dos povos não alcançados, acontece na dependência de Deus. A gente viu isso aqui na vida do apóstolo Paulo. Assim foi na vida e no ministério do apóstolo Paulo, na vida dos servos do Senhor, dos missionários de Deus, e deve ser também na nossa vida e no nosso ministério. Como acontece a evangelização dos povos não alcançados? Acontece quando nós não edificamos sobre o ministério de outros, entendendo que a evangelização e ensino devem andar juntos. Por isso que nós enfatizamos tanto a questão do discipulado, porque através do discipulado nós estamos evangelizando e ao mesmo tempo ensinando e evangelizando. Assim, os que querem evangelizar, os que ainda não ouviram de Cristo, precisam entender que a evangelização está aliada à edificação do corpo de Cristo, tanto para a expansão como para o fortalecimento da igreja. Como acontece a evangelização dos povos não alcançados? Acontece porque a palavra de Deus está se cumprindo. As Escrituras estão se cumprindo. Cumprimento esse que aconteceu no passado, que acontece hoje na vida daqueles que anunciam a Cristo e ainda ouvirão o Evangelho para que esses também possam crer. Compreendendo isso, meus amados irmãos, nós devemos olhar para os povos ainda não alcançados com oração, lembrando daquilo que o Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor para que envie trabalhadores para a seara, pois grande é a seara e são poucos os trabalhadores. Ore. Como que eu vou daqui de Pontalina alcançar um povo não alcançado, pastor? Através das suas orações. Vocês viram que há muito a que ser feito ainda. Através da sua contribuição, da sua oferta, para aqueles que ainda precisam de ouvir o Evangelho, no sentido de missionários que estão indo a esses povos, né, que ainda não ouviram falar de Cristo. Orando, sustentando e enviando missionários. Já pensou? Quem sabe um dia nós vamos enviar missionários daqui de Pontalina a um povo não alcançado ainda. Você já pensou? Tivermos esse privilégio e que assim possamos fazer para a glória de Deus. Imagine que você fosse aqui um índio, lá no Amazonas ou em algum lugar, um povo ainda não alcançado lá. A palavra de Deus diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que eu vou fazer em relação a essa pessoa? Orar e desejar que esse evangelho que me alcançou possa também alcançar aquela pessoa que ainda não foi alcançada ainda pelo evangelho. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado por Tua palavra. Ó Deus, pela graça do Senhor que nos alcançou e transformou a nossa vida. E por isso, ó Deus, agora, use-nos, ó Deus, para sermos instrumentos, para que aqueles que não foram alcançados ainda possam ser alcançados, tantos povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Use-nos, ó Deus, na oração, no sustento, e quem sabe no envio também a esses povos não alcançados, para que a Tua palavra, ó Deus, se cumpra para a Tua glória, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Nos encha do Espírito Santo, que sejamos testemunhas do Senhor, ó Pai, aqui e até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo.